Olá, eu sou o Jacques Tabakoff, eu sou oncologista e hematologista da Oncoclínicas, trabalho no CPO em São Paulo e hoje vou estar falando para vocês sobre alguns estudos apresentados na sessão de highlights da hematologia nesse primeiro ASCO 2020 que foi no formato virtual. Na verdade, na ASCO existem trabalhos na área de oncohematologia bastante importantes e hoje eu vou apresentar 3 trabalhos de linfoma e um trabalho de mieloma múltiplo. Então, o primeiro trabalho que eu vou discutir com vocês é sobre linfoma de Hodgkin, é o Abstract 8005, no contexto de pacientes com recidiva após transplante autólogo de medula óssea. Nós sabemos que linfoma de Hodgkin é uma doença altamente curável. Nós temos bons resultados com pacientes em todas as etapas do tratamento do linfoma de Hodgkin, mas infelizmente alguns pacientes recidivam e mesmo após o transplante autólogo tem recidiva, e essa é uma população de péssimo prognóstico, de difícil tratamento. E nós encontramos eles na nossa prática rotineiramente. Já há alguns anos nós temos já liberados no mundo todo e no Brasil o brentuximab vedotin, que é um conjugado anticorpo-droga, é um anticorpo anti-CD30, acoplado a uma droga que é um antimicrotúbulo. Foi aprovado inicialmente exatamente nesse contexto, Hodgkin, recidiva após transplante, e hoje o brentuximab tem várias outras indicações. Nos últimos anos, a imunoterapia com anti-PDL1, tanto pembrolizumab como nivolumab, também foram aprovados em vários países, inclusive no Brasil. E o pembrolizumab é aprovado em pacientes que já receberam pelo menos 3 linhas de tratamento de Hodgkin. Então, esse estudo, é o estudo Keynote 204, é um estudo randomizado, internacional multicêntrico, comparando brentuximab vedotin versus o anti-PDL1 pembrolizumab em pacientes com recidiva pós-transplante autólogo de linfoma de Hodgkin ou pacientes não elegíveis para o transplante, pacientes que não tinham condição clínica ou eram resistentes ao resgate. Foram estudados 304 pacientes e os desfechos principais eram sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E nessa apresentação foi apresentado o desfecho sobrevida livre de progressão. Então, esses 304 pacientes foram randomizados entre doses convencionais do brentuximab vedotin, que é 1,8 mg por quilo a cada 3 semanas, por até 35 ciclos, de maneira bem limpa, versus pembro, 200 mg, dose fixa a cada 3 semanas também, por até 35 ciclos, comparação cabeça a cabeça. A taxa de resposta completa foi igual nos dois grupos, 24% em ambos os braços. A taxa de resposta global foi maior para o pembrolizumab, 65% versus 55%. A taxa de toxicidade grau 3 a 5, de eventos adversos grau 3 a 5, foi maior para o brentuximab, 25% versus 19%. E um dos desfechos principais, portanto, a sobrevida livre de progressão foi apresentada. Foi um resultado importante, que mostrou uma superioridade para a imunoterapia com anti-PDL1 pembrolizumab. O PFS foi de 13,2 meses para pembro, e 8,3 meses para o brentuximab, com P de 0,0027. A duração das respostas também foi superior para o pembrolizumab, 20,7 meses contra 13,8 meses. Portanto, esse estudo, ele consagrou o uso do pembrolizumab como melhor estratégia em comparação com brentuximab vedotina em pacientes com recidiva de linfoma de Hodgkin após o transplante autólogo ou aqueles não elegíveis para o transplante autólogo. Então, foi um estudo realmente que respondeu uma pergunta de uma maneira clara e, na minha opinião, tem um impacto no nosso dia a dia, no tratamento dos nossos pacientes, na nossa rotina diária. O segundo estudo que eu vou comentar com vocês é já do linfoma difuso de grandes células, no contexto também de recidiva, né? Nós sabemos que linfoma difuso de grandes células também é tratado com intuito de cura. Quando os pacientes têm uma recidiva, nós fazemos quimioterapia de resgate. Os pacientes quimiosensíveis são levados para o transplante autólogo
e com isso nós conseguimos curar mais metade dos pacientes. Nos últimos anos, desde 2017, a terapia com CAR T-cell foi aprovada nos Estados Unidos para linfomas difusos de grandes células B recidivados, e houve uma diminuição nesses últimos 2 anos no número de casos tratados com transplante autólogo de medula óssea. E o registro CIBMTR resolveu verificar qual que é o resultado do transplante autólogo nos pacientes que são quimiosensíveis ao resgate, têm uma resposta parcial, mas que mantêm o PET ainda positivo. Porque eles argumentam que esses pacientes estão indo diretamente para o CAR T-cell em vez de fazer transplante autólogo. Então, é importante saber o resultado do transplante autólogo, especificamente em pacientes com linfoma difuso de grandes células, recidivados, que respondem à quimioterapia de resgate, mas que mantêm o PET ainda positivo. Então, eles conseguiram analisar 249 pacientes no registro, nesse cenário que eu acabei de descrever. Eles tiveram 182 pacientes com recidiva bem precoce, com menos de 12 meses do diagnóstico, e 67 pacientes com recidiva um pouco mais tardia, com mais de 12 meses. Fizeram análise desses pacientes. O resultado foi super bom. A sobrevida livre de progressão aos 5 anos foi 41%. E a sobrevida global aos 5 anos, para aqueles que têm uma recidiva tardia, foi de 65%. E aquele grupo com uma recidiva mais precoce, com menos de 12 meses, uma sobrevida aos 5 anos de 51%. Então, a conclusão do CIBMTR é que o transplante autólogo deve ser recomendado para essa população de pacientes que ainda tem um PET positivo em resposta parcial após o resgate. Os pacientes não devem ir diretamente para o CAR T-cell porque é muito mais tóxico e o resultado, pelos estudos, é levemente inferior a isso. A doutora Nancy Bartlett, que discutiu o Highlights, lembrou que o estudo ZUMA-7 está aberto nos Estados Unidos, na verdade já completou o recrutamento, se não me engano. É um estudo que está comparando o CAR T-cell axi-cell versus o transplante autólogo no estudo randomizado, ou seja, tentando trazer o CAR T-cell para antes do transplante, fazendo uma comparação dessas duas estratégias. Então, no futuro, nós teremos esse resultado também. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar do terceiro estudo, é o Abstract 8008, é o estudo ZUMA-5, é um estudo em linfomas indolentes. Vamos mudar um pouquinho para linfoma indolente, Então, nós sabemos que o resultado do tratamento dos linfomas folicular, por exemplo, hoje é muito bom, com a sobrevida aos 10 anos por volta de 80%. Mas pacientes com recidivas ou pacientes que têm a duração da primeira resposta à imunoquimioterapia com menos de 2 anos, têm um prognóstico muito inferior. Então, já existiam alguns dados do papel do CAR T-cell em linfomas indolentes, pequenos estudos, com 12 pacientes, 10 pacientes, mostrando uma alta taxa de resposta, mas esse estudo fase 2, com linfomas indolentes que receberam pelo menos 2 linhas de tratamento, recrutou pacientes com linfoma folicular, 124 casos, e 16 casos de linfoma da zona marginal, e aplicando essa estratégia de CAR T-cell, nós tivemos uma sobrevida livre de progressão mediana de apenas 23 meses no linfoma folicular e 11 meses no linfoma da zona marginal, o que foi bastante, nos desapontou. É um resultado inferior ao que se esperaria, inclusive pelo grau de toxicidade. Toxicidade de grau 3, 5 de liberação de citoquina ocorreu em 10% dos pacientes, neurotoxicidade em 17%, portanto é uma toxicidade muito alta para um estudo que não tem um platô na curva. E a doutora Nancy Bartlett, portanto, menciona que isso tem que ser levado em consideração qual será o papel do CAR T-cell nos linfomas indolentes, principalmente com as novas terapias que estão chegando, como os anticorpos biespecíficos, o anticorpo anti-CD47, que são muito promissores e com toxicidade até menor. Inclusive, o mosunetuzumab, um anticorpo bispecífico, foi apresentado na última ASH, com uma taxa de resposta de 64%. Portanto, esse é um dado um pouquinho maior de CAR T-cell linfoma indolente, mostrando limitação da sua aplicabilidade.
Último trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é um trabalho de mieloma múltiplo, é o Abstract 8506, chama Stamina. Na verdade, é uma atualização de 6 anos desse estudo. Isso é um estudo americano, de vários centros americanos de mieloma múltiplo, que tenta responder qual que é o papel das terapias após o transplante autólogo de consolidação. Ou seja, todo mundo com mieloma múltiplo, elegível para transplante, obviamente, receberam um transplante autólogo com Melphalan 200 e foram randomizados para 3 opções após o transplante. Uma seria um outro transplante, seria um tandem, o segundo transplante. O segundo braço, após o transplante, uma consolidação com 4 ciclos de VRD, que é bortezomib, lenalidomida e dexametasona. E o terceiro ciclo, nem outro transplante, nem nenhuma consolidação, direto para a lenalidomida manutenção. A lenalidomida manutenção por 3 anos foi utilizada nos 3 braços. Então, todo mundo recebeu o transplante, todo mundo recebeu lenalidomida por 3 anos inicialmente, e foram uma comparação, portanto, do papel do segundo transplante, uma consolidação com VRD versus nenhum outro tratamento a não ser a lenalidomida. E qual foi o resultado? O resultado foi claro, com 6 anos de acompanhamento, a sobrevida livre de progressão foi idêntica nos 3 braços, 40% nos 3 braços aos 6 anos. E a sobrevida global aos 6 anos foi por volta de 75%, muito semelhante, estatisticamente igual nos 3 braços, né? Portanto, não houve benefício nem da consolidação com VRD, nem com o segundo transplante. Esse estudo também permitiu uma segunda análise, que como os pacientes estavam inicialmente planejados para receber 3 anos de lenalidomida, e depois saíram os dados mostrando que a lenalidomida idealmente deve ser usada até a progressão, foi oferecido para os pacientes que estavam ainda tomando lenalidomida em remissão a opção de continuar tomando até a progressão ou parar. O que permitiu, portanto, uma avaliação do papel da continuidade da lenalidomida após 3 anos. E o resultado também foi claro, que a lenalidomida continuada, ou seja, sem a suspensão, levou a uma melhor sobrevida livre de progressão. E interessante que não houve aumento no risco de segunda neoplasia, sendo que a sobrevida global foi igual. Portanto, a segunda mensagem desse estudo é que, idealmente, se o paciente está tolerando a lenalidomida de manutenção após o Melphalan 200, você deve manter. Portanto, o estudo Stamina veio acrescentar também informações para a nossa prática diária no tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, Oncologia Brasil, por mais uma vez essa cobertura da ASCO, desta vez no formato virtual. Obrigado pela oportunidade de participar e trazer informações importantes para vocês.